começar explicando para a nossa audiência o que é branding? Explica para nós aí, Arthur. Vocês já vão... vamos começar por você. Essa pergunta eu vou fazer para os outros dois também. Qual é a tua visão de branding? Como é que uma pessoa leiga pode entender o que é branding exatamente? O branding tem uma capacidade incrível de criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Eu acho que essa é a grande função do branding, de dar significado maior que funcionalidade, maior que produto, maior que serviço. Ou seja, mas essencialmente de criar essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais para que a gente possa fazer escolhas. Se não tiver essa desigualdade, a gente não consegue fazer escolhas. Fica tudo igual. Então essa é a grande função do branding, criar esse desequilíbrio. A gente poderia, traduzindo isso numa linguagem para o pessoal, se desequilíbrio produz uma diferenciação, isso poderia ser um caminho? Através da diferenciação, a gente cria essa desigualdade, que faz com que o produto valha X e outro produto com a mesma funcionalidade valha 10X. De forma bem simples. Assim, ótimo, pra gente iniciar. Bem objetivo. Como é que a gente começa? Então, vamos pegar esse gancho, né, do 10x, esse múltiplo, e esse múltiplo é que a gente chama no branding de gestão de valor, né? Então a gente vem desenvolvendo, minha origem como designer, né, na minha formação, é entender como um branding precisa alinhar o que a marca é, quais são os atributos de personalidade de uma marca, o que o negócio faz, qual é a proposta de valor do negócio e o que a comunicação fala, como ela fala, narrativa. Então, para a gente, na visão do branding, e essa é uma filosofia de trabalho que a gente tem bastante grande, é alinhar e ser a fase fala, é entender a tua estratégia para poder executar e aí criar diferenciação, relevância para as pessoas, fidelizar as pessoas, propriedade de marca, que a gente chama dos equities, né? Você tem uma embalagem, que você tem uma campanha, você tem pontos de contato, e isso são equities que valem, né? Uma Coca-Cola, por exemplo. E consistência, porque no final do dia você quer construir brands icônicos, que realmente sejam referência para muitas pessoas. E aí você pode, com certeza, cobrar mais por isso, criar fidelização. Muito bem. Sandrito? Então, Flávio, falar depois desses dois professores é um desafio, né? É um desafio, mas o bom é que não é uma ciência exata e por isso permite a cada um de nós ter uma visão particular. Mas também pegando um pouco do gancho de que o Arthur e a Ana falaram aqui, se eu pudesse resumir, para mim, branding ele é a construção estratégica de valor. Para mim, eu resumiria dessa forma. E o papel dele principal, obviamente, é gerar percepções e criar conexões, conscientes ou inconscientes, desde uma marca ou de um produto, um negócio, enfim. Porque isso também é uma outra coisa, Flávio. Então, acho oportuno a gente, se você permitir, a gente voltar para lá também, para já começar a esquentar aqui. Porque quando se fala de branding, por mais que a gente esteja muita gente ouvindo falar, ainda há conceitos muito confusos sobre isso. Então a gente já começa com essa pergunta, acho ótimo para a gente esclarecer, mas hoje é comum as pessoas falarem assim, o teu branding, como se fala, Arthur, o teu lenço, ou Ana, o teu óculos, o teu branding, como se o branding ele fosse restrito única e exclusivamente a como se fosse um lifestyle. E branding é muito mais profundo que isso, né? Então, se eu pudesse resumir, é uma construção estratégica de valor. Você, sem querer fazer jabá, é geração de valor, né? Branding gera valor, não é isso, Ana? Eu acho que esse é o papel do branding numa organização. Eu penso que um desafio muito grande é o pequeno empresário ele abraçar esse conceito. Porque os grandes desafios do empreendedorismo, o primeiro deles é a sobrevivência. Acho que o primeiro desafio do empresário é sobreviver. E quando ele quer sobreviver, e quando a gente está no modo sobrevivência, a gente só pensa no que é urgente. E, eventualmente, branding talvez não esteja na lista das urgências para a sobrevivência, mas ele certamente está na lista urgente da expansão, do crescimento e de um triunfo num outro patamar. Mas, obviamente, tendo passado por essas fases como empreendedor, eu penso que quanto antes um empreendedor abraçar o branding, melhor. Quanto antes ele abraçar esse conceito, melhor. E o ideal até que fosse antes, na concepção do projeto. Na criação do produto, não é? No posicionamento que ele quer atingir. E aí, um desafio que a gente tem aqui nesse nosso programa hoje, como nós temos uma audiência predominante de empreendedores, e a gente sabe que, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham antes dos 10 anos, como a gente consegue aqui, acho que esse é o nosso desafio, mostrar para essa audiência que branding pode ser algo que não necessariamente só quem tem uma verba milionária pode realizar. Esse é um dos nossos grandes desafios aqui hoje, que eu conheço muita audiência dos pequenos empreendedores, daqueles que estão começando, e às vezes a performance, a venda,
a receita que ele precisa para pagar o aluguel no final do mês, está atormentando às vezes um pouco a cabeça dessa turma. E o branding, ele chega também para ajudar. Porque, deixa eu trazer aqui um primeiro aspecto. Quando esse branding é conquistado, quando essa percepção do mercado sobre a marca dele, do valor dele, ela consegue atingir o mercado, você consegue ter mais margem, porque você começa a precificar o seu produto de outra forma. Isso é resultado imediato para o empreendedor. Como é que a gente consegue, Arthur, falar para um pequeno empreendedor a vantagem e o benefício de já começar a pensar em branding no early stage? Eu assisti teu episódio, onde estavam falando de growth hacking, e muito essa lógica, que é natural, por uma questão de sobrevivência, né? Então, explicar isso muitas vezes para um pequeno empresário, e muitas vezes culpa nossa, digo nossa, do pessoal do branding, que sempre defendeu uma coisa que o branding é um intangível, né? Que é uma coisa distante. E hoje a gente sabe que o branding diminui CAC, né? Diminui custo de aquisição, ele provoca lealdade, então ele imediatamente ele provoca alguma coisa. Mas eu diria assim, pensando no pequeno negócio, no pequeno empresário, é que quando a gente tem um posicionamento claro de branding, a gente consegue reduzir uma série de divergências dentro do negócio. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem um posicionamento claro, se eu tiver 1, 2, 3 colaboradores, falando uma pequena empresa, todos conseguem enxergar na mesma direção e orquestrar esses sinais na mesma direção. Isso reduz energia e reduz custo e reduz tentativa e erro, porque todo mundo enxerga para o mesmo olhar. Então, uma orquestração na concepção do produto, na concepção do serviço, na apresentação das embalagens, ponto de venda, experiências no ponto de venda, que quando eu não tenho isso, eu vou intuitivamente fazendo coisas. E o que acontece é que cresce um pouquinho na sobrevivência, fica um pouquinho maior, começa a se dar por conta que isso é uma esquizofrenia e que tem que reconstruir tudo de novo. Então, tendo esse olhar antes, tu consegue reduzir energia. Sabe aquela reunião, Flávio, que tu entra e perde 3 ou 4 horas numa reunião, porque hora um gosta para cá, o outro acha que é para lá e tal. Então, isso é uma empresa que não tem posicionamento. Quando tem um posicionamento, a gente economiza esse tempo e todo mundo consegue enxergar na mesma direção. Embalagem, produto, nome de serviço, nome de produto, ou seja, tudo corrobora na mesma direção. Isso economiza custos. Como é que a gente ajuda? Como é que serão os principais passos para encontrar esse posicionamento, Ana? Eu acho que primeiro assim, não adianta você sair executando se você não sabe para onde ir, né? Então assim, vai sair correndo, vai sair todo mundo correndo, mas para onde você quer chegar? Primeira pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer, e a gente, até no livro eu trago muitos cases, todo empreendedor que cresce, que hoje está aí uma empresa de 200 anos, 100 anos, ele se pergunta, quem é meu cliente? E como é que eu posso fazer diferente? Porque se você está fazendo igual a todo mundo, lembra da época do Yogo Berry, tinha o Yogo Berry para tudo quanto é canto da cidade. Eu falei, gente, esse negócio vai falir, todos vão falir juntos, porque ninguém se pergunta, o que eu faço de diferente? Se amanhã eu não existir mais, vão sentir a minha falta? Então a gente começa com um método, né? E método que nem você faz. Um empresário que não faz, um empreendedor que não faz uma conta, um business plan, na minha visão, a chance dele sobreviver é muito pequena. Se ele não faz também uma estratégia de branding, a chance dele sobreviver vai ser muito menor por causa disso. Você usa, quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo, e aí a gente chama isso do propósito, né? O que você tem como empreendedor de talento único que vai deixar o mundo melhor. Você parte dessa visão do propósito. Depois, quem é o teu cliente? A gente tem vários clientes grandes, não sabe... Não, meu cliente é todo mundo. Não, peraí. Meu cliente é todo mundo. Exatamente. Você abraça todo mundo, você não aperta ninguém. Então você tem que saber quem é o teu cliente. Entendendo o teu cliente, o que ele valoriza da sua proposta de valor? O que de fato ele está assim? Willingness to pay, né? Estou disposto a pagar por aquele serviço. Estou disposto a comprar outros serviços dessa marca. E aí você vai construindo essa estratégia de branding com a estratégia de negócio e vai executando de forma que você sabe onde é que você quer chegar. Porque até para saber se está dando certo ou está dando errado, você tem que botar umas métricas, você tem que fazer essa gestão. É o market share, é a venda. Então você tem que, né, trazer toda a disciplina de método para fazer uma gestão de valor. E todo mundo começa pequeno, né? Só que a gente tem que valorizar a história de cada empreendedor. Então, todo empreendedor que consegue botar um negócio na rua com grau de diferenciação alto, tem algo nesse drive que é algo que pode ser explicitado, por exemplo, como um propósito. E aí, esse propósito cria um impacto maior de
construção de valor do seu negócio a curto, médio e longo prazo. Não existe longo prazo sem curto prazo. Agora, quem vive para respirar está no hospital, né? Então, pense bem, se você está vivendo para pagar o almoço, para pagar a janta, a estratégia talvez não seja, talvez você nem tenha estratégia. Talvez não tenha nenhuma estratégia. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito, basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixa de participar.